O Monte Huashan ocupa apenas a 10ª posição entre as 10 maravilhas mais incríveis da China. E olha que estamos falando de um lugar onde uma simples olhada para baixo parece uma queda direta ao inferno. Mas se o 10º já é assim, imagine o primeiro. Tão incrivelmente belo que parece um mundo alienígena. Não à toa, até um executivo de Hollywood o levou para as telas, deixando a comunidade da ficção científica chocada. Cada uma das próximas maravilhas vai fazer você se perguntar se tropeçou em outro planeta. De caminhos que viram lama sob seus pés, as montanhas flamejantes de Turpan, tão escaldantes que parecem ter o sol preso sobre elas. Da ilha gelada de Conto de Fadas, onde até o ar brilha como diamante, ao campo de batalha alienígena esculpido pelo vento e pela areia, e ainda a cidade do diabo em Yadan, onde o vento selvagem e as folhas negras soam como o choro de uma entidade. Esses lugares não são apenas paisagens, mas poemas eternos escritos pela Terra ao longo de bilhões de anos. Nesta edição, você vai explorar as 10 maravilhas mais surpreendentes da China, cada uma mais desafiadora que a anterior. Desafie os limites da imaginação. 10º lugar. Monte Hua. Desde os tempos antigos, existe apenas um caminho para o Monte Hua. Não é apenas um ditado comum, mas o reflexo verdadeiro do pico mais íngreme da China. Localizado na cidade de Weinan, província de Shaanxi, o Monte Hua é o mais majestoso dos picos ocidentais. Mais do que uma simples montanha, é uma presença que tira o fôlego. De longe, seus 5 picos se erguem lado a lado como um imenso lótus em flor. Mas de perto revelam-se penhascos verticais, gravados como se fossem talhados a facas e machados, mergulhando de direto nas nuvens. Alguns dizem que o Monte Hua é a lâmina mais afiada da natureza, rasgando com brutalidade o caminho entre o Planalto de Loess e as montanhas Qinling. O perigo absoluto do Monte Hua não encontra igual no mundo. O Pico Sul, com 2.154 metros de altura, é o ponto mais elevado da montanha. No cume, cercado por nuvens e névoa, a sensação é de estar em um verdadeiro reino celestial. Mas chegar até lá é uma provação de tirar o fôlego. O mais famoso é o Shangkong Plank Road, um estreito caminho de tábuas de madeira, suspenso a 1.000 metros de altura, com apenas 30 centímetros de largura. Abaixo, um abismo sem fim. Acima, nuvens que rodopiam sem parar. Os visitantes avançam devagar, presos a correntes de segurança, agarrando-se à parede rochosa. Cada passo parece um desafio contra o próprio medo. Não à toa, muitos dizem que essa é a paisagem que desafia os limites do ser humano. Antigamente, o Monte Huashan era a porta de entrada para Guanzhong, palco de batalhas estratégicas. Sua estrada única simbolizava o fato de haver apenas um longo e estreito caminho que conduzia ao cume. Degraus de pedra íngremes como uma escada para o céu tornavam a subida assustadora. Muitos poetas e literatos deixaram versos apaixonados após vencerem o desafio. O célebre Kou Jun escreveu: "Só existe o céu acima, e não há montanha para descansar." A maravilha de Huashan está na perfeita fusão entre perigo e beleza. Na primavera, flores em vermelho e branco se espalham pelas encostas. No verão, as nuvens dançam e escondem os picos. No outono, as folhas de bordo pintam a paisagem em tons ardentes. E no inverno, o gelo transforma tudo em um reino prateado. Em cada estação, Huashan se renova e revela uma face única. Se outras maravilhas naturais são grandiosas por sua geologia, a singularidade de Huashan está na união da fúria da natureza com a coragem humana. Poucos ousam enfrentá-lo, mas aqueles que percorrem a estrada suspensa até o topo sentem ao final como se tivessem passado por um verdadeiro batismo da vida. 9º lugar, o Grande Cânion do rio Maliang, em Guizhou. Se a Terra fosse uma imensa pintura, este cânion seria a sua rachadura mais impressionante. Muitos o chamam de a cicatriz mais bonita do planeta. Cruel na aparência, mas de uma beleza que choca e hipnotiza. Localizado na cidade de Yi, província de Guizhou, o Grande Cânion do rio Maliang se estende por mais de 70 quilômetros. Não é um cânion comum, ele foi talhado ao longo de milênios pelas chuvas intensas e pelas águas do rio, que correm incansáveis durante todo o ano. Parado à beira do desfiladeiro, olhar para baixo é como observar a própria terra sendo dividida por uma lâmina gigantesca, deixando uma fenda sem fim. De cada lado, os penhascos se erguem até tocar o céu, enquanto no fundo o rio avança em fúria, rugindo como uma fera selvagem que tenta rasgar o mundo em dois. Mas o que mais impressiona aqui são as cachoeiras.
Em um trecho de menos de 10 quilômetros, centenas delas despencam de alturas que chegam a 100 metros, formando um espetáculo único. Não é exagero quando dizem que este é um verdadeiro corredor de cachoeiras. Na estação das chuvas, o cenário se torna épico. As quedas se multiplicam como exércitos de guerreiros vestidos de branco, cruzando o céu em fileiras intermináveis. O rugido ensurdecedor faz tremer todo o cânion. Chove no céu, chove nos penhascos e até o ar parece desmanchar-se em névoa. Quem está ali sente-se cercado pela fúria e pela grandiosidade da natureza. E não é só isso. Dentro do cânion, cavernas cársticas se alinham lado a lado. Estalactites pendem do teto e as passagens profundas parecem levar a um outro mundo. Em certos pontos, a água desaparece em rios subterrâneos e em outros jorra de volta à superfície, misturando-se às quedas externas em uma sinfonia de água e trovão. Aproximar-se do rio Maliang é experimentar uma sensação única, de fascínio, mas também de pequenez. Diante de tamanha força, o ser humano percebe que não passa de uma gota no oceano. Talvez seja por isso que este lugar ganhou o título de a cicatriz mais bela da Terra. 8º lugar, Baía de Chiangsha, na Mongólia Interior. Você já ouviu falar do deserto cantante? Existe um lugar mágico nas profundezas do deserto de Kubuki, em Ordos, conhecido como a Baía de Chiangsha. Quando alguém desliza pelas dunas de areia dourada, acontece o inesperado. A própria areia começa a cantar. Um zumbido profundo ecoa como trovões distantes, às vezes suave e às vezes ensurdecedor, ora perto, ora longe, como se todo o mar de areia tivesse ganhado vida. É como ouvir tambores de guerra de um campo de batalha antigo ecoando através do tempo. Essa estranha melodia é, na verdade, um fenômeno natural raríssimo. Os cientistas descobriram que apenas grãos de areia secos, finos e de tamanho uniforme podem produzir esse som, resultado de atrito e ressonância. Mas no mundo todo são pouquíssimos os desertos capazes de reproduzir esse efeito continuamente. A Baía da Areia Cantante é, sem dúvida, o exemplo mais impressionante. O momento mais arrebatador acontece quando se desliza do topo de uma duna com dezenas de metros de altura em alta velocidade. A onda dourada de areia escorre junto com o corpo, o rugido vibra sob os pés e os batimentos do coração parecem se fundir com o som do próprio deserto. Quando várias pessoas praticam sandboard ao mesmo tempo, o resultado é ainda mais incrível. O som se mistura em uma gigantesca sinfonia do deserto, profundo bastante para arrepiar até os cabelos da nuca. Esse fenômeno é chamado de areia do Hades e existe em pouquíssimos lugares do planeta. Os antigos não sabiam explicar tamanha estranheza e por isso criaram lendas. Alguns acreditavam ser o grito das almas de soldados enterrados no deserto. Outros juravam que era o rugido abafado de feras colossais presas sob a areia. Mito ou não, quando o rugido ecoa nos ouvidos, a sensação é arrebatadora. E não é só o som que impressiona. A paisagem da Baía de Chiangsha é igualmente deslumbrante. Sob o sol do meio-dia, as dunas brilham como um oceano dourado sem fim. No pôr do sol, o deserto inteiro se incendeia em tons de vermelho e laranja. E quando a noite cai, o céu estrelado se mistura com as ondulações das dunas, criando uma visão tão serena que parece suspender o tempo. Na Baía de Chiangsha, cada instante é um testemunho do poder e do mistério do deserto. Número 7. Flaming Mountain. Seus picos carmesim brilham sob o sol escaldante como se a própria terra estivesse em chamas, lançando ondas de calor em todas as direções. No auge do verão, a temperatura da superfície ultrapassa facilmente os 60 graus Celsius, e esse inferno ardente pode durar mais de 2 meses seguidos. A areia e as rochas queimam sob os pés, cada passo é como pisar em brasas vivas. O arenito vermelho da Flaming Mountain é sua marca registrada. As camadas de rocha tingidas pela oxidação do ferro parecem carregar um fogo eterno queimando por dentro. Rachaduras profundas cortam o solo, picos imponentes se erguem como fornalhas, e cada colina parece o purgatório deixado por um antigo deus do fogo. O vento, ao soprar pelas fendas, cria um zumbido grave, como se a própria montanha estivesse respirando brasas. A singularidade da montanha Huoyang vai além de seu calor extremo. Ela se ergue na bacia de Tutufan, a mais baixa da China, onde alguns vales chegam a 150 metros abaixo do nível do mar. Nos dias mais cruéis do verão, a superfície pode atingir impressionantes 80 graus Celsius.
São mais de 70 dias consecutivos em que as ondas de calor transformam a paisagem em um verdadeiro inferno terrestre. Do sopé, olhar para aquelas encostas vermelhas brilhando ao sol é como encarar um vulcão vivo. A poeira se levanta em redemoinhos, né? A névoa quente distorce o ar e cada rachadura parece cuspir chamas, tornando impossível não sentir que se está dentro de uma fornalha colossal. Esse espetáculo raro da natureza é ainda mais fascinante por carregar consigo lendas milenares. A famosa jornada de Sun Wukong e do monge Tang Sanzang, narrada em Jornada para o Oeste, atravessa justamente a montanha flamejante. Ali, mito e geologia se unem. As chamas que tremulam no horizonte se misturam às histórias antigas, transformando essa montanha não apenas em uma maravilha natural, mas em uma obra-prima esculpida pelo fogo e pela imaginação. Sexto lugar, Ilha Wusong, em Heilongjiang. Se a montanha flamejante representa as chamas ardentes queimando na terra, os pinheiros da névoa do nordeste da China são um milagre prateado condensado no inverno. No frio extremo, as margens do rio Songhua e as pequenas ilhas próximas à montanha Changbai ficam cobertas por densos pinheiros da névoa, como se toda a ilha tivesse sido enfeitiçada e transformada em um mundo de conto de fadas de gelo e neve. O ar é cortante, e o vapor d'água do rio congela instantaneamente a cerca de menos 20 graus Celsius, prendendo-se em galhos, juncos e até postes, formando flores de gelo cristalinas. À distância, as árvores parecem vestidas de gaze branca e talhadas em esculturas naturais, cada uma única. As condições para a formação desse fenômeno são raras. Apenas quando a temperatura está abaixo de menos 20 graus e o rio continua fluindo, o vapor se cristaliza em camadas espessas nos galhos. Na bacia do Heilongjiang, o inverno é longo e rigoroso, e o fluxo constante do rio cria o palco perfeito para esse espetáculo. Em certos dias, a espessura dos cristais ultrapassa 10 centímetros, transformando galhos inteiros em verdadeiras esculturas de neve. Seja na Ilha dos Pinheiros da Névoa, em Jilin, ou nas formações de gelo em Kulbin, Heilongjiang, o cenário parece um palácio natural de gelo e neve. Caminhar entre essas árvores cobertas por cristais, ouvindo o farfalhar suave da neve e o tilintar do gelo ao vento, é como entrar em outro mundo. Poucos lugares no planeta exibem um fenômeno tão amplo, complexo e duradouro. Os flocos cintilam nos galhos, a brisa desliza entre os cristais e o silêncio branco envolve tudo. A montanha flamejante e a ilha Wusong, apesar de opostas, fogo e gelo, calor e frio, movimento e quietude, revelam igualmente a grandiosidade e a força ilimitada da natureza. A floresta de pedras de Yunnan ocupa o quinto lugar entre as maravilhas da China. É um imenso labirinto de pilares calcários que se erguem ao céu no coração da província. Cada formação tem sua própria identidade. Algumas são afiadas como lâminas apontando para o alto, outras arredondadas e firmes como cogumelos gigantes. Há conjuntos que lembram corredores naturais, criando passagens misteriosas entre luz e sombra. Quando a névoa envolve a paisagem, é como entrar em um labirinto mítico esculpido pela própria terra. Esses pilares não são apenas rochas, são verdadeiras obras-primas, talhadas pela natureza ao longo de milhões de anos. As marcas do tempo, as texturas em tons de cinza e azul e as rachaduras profundas revelam a memória geológica do planeta. Com mais de 1.100 km² de extensão, sendo 350 km² área central protegida, trata-se de uma das maiores e mais impressionantes florestas calcárias do mundo, reconhecida por especialistas como um verdadeiro museu natural de formas de relevo. Formada pela fusão de rochas vulcânicas e calcário, essa paisagem foi lentamente moldada pela ação da chuva e das águas subterrâneas. As monções afiavam e elevavam ainda mais os pilares, deixando gravadas em suas superfícies as cicatrizes da evolução terrestre. Caminhar entre essas torres é como explorar um museu vivo de esculturas naturais. A cada passo surgem novos ângulos, novas formas, novas surpresas. A luz do sol dança entre as pedras, a brisa desliza pelas fendas e a névoa se mistura ao cenário, criando um espetáculo que parece irreal.
Em 1987, a Floresta de Pedra foi reconhecida como Patrimônio Mundial, tornando-se não apenas um ícone geológico e científico, mas também uma síntese perfeita da força da natureza e da estética mais pura da Terra. O grupo Tianqueng Cársico ocupa a 4ª posição. Se a Floresta de Pedra de Yunnan é um labirinto de pináculos que se erguem em direção ao céu, o grupo Tianqueng é um abismo colossal, onde a própria terra se abriu. O solo parece ter sido rasgado por uma mão gigante, revelando crateras verticais com centenas de metros de profundidade e dezenas a centenas de metros de diâmetro. No fundo, uma vegetação exuberante cobre o terreno, criando a ilusão de que o céu foi comprimido dentro de um abismo verde. Em contraste com os pilares que se erguem para o alto em Yunnan, aqui a paisagem se projeta para baixo, revelando o poder supremo do relevo kárstico. A visão desses gigantes é de tirar o fôlego. Regiões como Wulong, em Chongqing, e Lei, em Guangxi, concentram os maiores e mais densos complexos de Tianquengs do mundo, conhecidos como os Olhos da Terra. Estar na borda de um deles é como olhar diretamente para uma fenda que leva ao núcleo do planeta. Essas formações são o resultado de bilhões de anos de processos geológicos. A água da chuva, infiltrando-se no calcário, dissolvendo lentamente a rocha, rios subterrâneos cavando túneis invisíveis e, por fim, o desabamento das camadas de suporte, deixando para trás essas cicatrizes colossais. Diferente de cânions lineares, um Tianqueng é uma queda vertical brutal. Seus penhascos íngremes, cobertos de vegetação, raramente deixam a luz solar alcançar o fundo, criando microclimas únicos onde até florestas tropicais podem florescer. Os solos úmidos e profundos preservam flora e fauna raríssimas, muitas vezes isoladas do mundo exterior. Cientistas já encontraram ali espécies praticamente desconhecidas que evoluíram em um ecossistema paralelo, protegido pelo próprio abismo. Além disso, muitos Tianquengs escondem vastos sistemas de rios subterrâneos. Alguns emergem em cachoeiras colossais que ecoam nas paredes, enquanto outros seguem ocultos, guardando mistérios ainda não revelados. Esses aglomerados de Tianqueng e seus rios subterrâneos formam uma paisagem tridimensional sem igual. São cicatrizes geológicas gigantes, templos naturais para cientistas e exploradores, lembrando que a beleza da Terra não está apenas nas alturas de suas montanhas ou na vastidão de seus mares, mas também nas profundezas insondáveis que ainda guardam segredos. Terceiro lugar, Lop Nur, em Xinjiang. Na extremidade leste da bacia de Tarim repousa uma das paisagens mais desoladas e enigmáticas da China. Um dia já foi um vasto lago à beira do deserto de Taklamakan, mas hoje está completamente seco, transformado em uma imensa planície de crosta rochosa e Gobi, conhecida como o Mar da Morte. Ao adentrar Lop Nur, a sensação é de entrar em outro planeta. Não há sinais de vida, apenas o solo alcalino branco, blocos de crosta refletindo o sol como espelhos quebrados e um ar tão seco que respirar se torna difícil. O vento levanta tempestades de poeira e o silêncio absoluto domina o lugar. Não há canto de pássaros nem murmúrio de água, apenas solidão. Do alto, Lop Nur revela uma forma inconfundível, a de uma orelha gigante, apelidada de a Orelha da Terra. É como se fosse o próprio órgão do planeta, ouvindo em silêncio a passagem do tempo, mas registrando de forma fria e implacável as transformações do mundo. Esse ambiente extremo faz de Lop Nur uma das bacias de lagos secos mais misteriosas do planeta. Há mais de 2000 anos, ela foi rota obrigatória da antiga Rota da Seda. O reino de Lowland floresceu em suas margens, mas desapareceu sem deixar respostas, engolido pela areia. E no século XX, o desaparecimento do cientista Peng Jiamu aqui adicionou ainda mais mistério a essa terra lendária. Cientificamente, Lop Nur é um laboratório natural. Seus sedimentos guardam registros da evolução climática e ambiental por milhões de anos. O contraste entre crosta salina e o deserto Gobi a torna um cenário único para estudar ambientes extremos. Muitos a chamam de Marte da Terra, desolada, misteriosa e fascinante.
Segundo lugar, a cidade fantasma de Yadan. No coração árido do deserto de Gobi, em Karamai, Xinjiang, e também em Dunhuang, Gansu, erguem-se formações que parecem fortalezas, castelos e muralhas, mas não foram mãos humanas que as construíram. Essa é a lendária cidade fantasma de Yadan, a maior coleção de formações de relevo Yadan do mundo. Espalhados por centenas de quilômetros quadrados, seus montes e cristas lembram navios de pedra prontos para a batalha. Cada estrutura é fruto de milhões de anos de erosão. O vento e a areia desgastaram as camadas mais frágeis, deixando de pé apenas os blocos mais resistentes. Assim nasceram as bizarras esculturas naturais que hoje impressionam viajantes e exploradores. De dia, o sol inclemente projeta sombras duras e sinistras sobre as rochas. Ao entardecer, o deserto inteiro se tinge de dourado e carmesim, transformando a desolação em uma pintura solene e grandiosa. Mas é à noite que Yadan revela seu lado mais inquietante. Quando o vento percorre os cânions e corredores de pedra, o deserto ecoa sons estranhos, como lamentos de espíritos ou rugidos de criaturas invisíveis. Foi assim que nasceu sua fama de Cidade do Diabo, um lugar onde até os mais corajosos sentem um arrepio. Perto da passagem de Yumen, em Dunhuang, ergue-se o Yadan mais famoso. Alguns blocos lembram castelos imponentes, outros parecem leões adormecidos ou espadas gigantes enfileiradas, como um exército petrificado aguardando o chamado do tempo. Cada rocha carrega uma estética própria, como se fosse uma galeria a céu aberto de esculturas abstratas esculpidas pelo vento. Não à toa, esse cenário surreal se tornou palco de inúmeros filmes e séries de ficção científica. Sua atmosfera desolada, quase alienígena, é uma das paisagens mais próximas de outro mundo que se pode encontrar na Terra. Sem árvores, sem rios, sem vida visível, apenas pedra, vento e silêncio. A cidade fantasma de Yadan é como um épico escrito pela própria natureza, lembrando a todos nós que, diante do tempo e da Terra, somos apenas viajantes de passagem. Floresta Eólica de Arenito Quartzoso de Zhangjiajie, número 1. Nas profundezas das montanhas Wuling, no noroeste de Hunan, ergue-se uma paisagem que parece saída de outro mundo. O relevo de arenito quartzoso de Zhangjiajie abriga a única floresta eólica de arenito quartzoso em grande escala do planeta. São mais de 3.000 pilares de pedra que se erguem do solo em direção ao formando uma verdadeira floresta de rochas. Esses gigantes chegam a 300 ou até 400 metros de altura, com formas tão variadas que parecem esculturas naturais, alguns retos como espadas, outros empilhados em andares, e alguns como guardiões colossais protegendo o vale. Quando a chuva cai e a névoa sobe, a floresta eólica se cobre de nuvens, aparecendo e desaparecendo como se fosse um reino flutuante. Foi daqui que nasceu a inspiração para as montanhas flutuantes do filme Avatar, levando o encanto de Zhangjiajie para o mundo inteiro. A raridade desse lugar está em sua origem. Diferente das formações kársticas comuns, feitas de calcário, aqui o solo é formado por arenito quartzoso, duro e resistente à erosão. Mesmo assim, bilhões de anos de vento, chuva e rios esculpiram pilares isolados que não encontram paralelo em nenhum outro lugar do planeta. Cientistas consideram Zhangjiajie um verdadeiro milagre geológico. Mas a grandiosidade não está só na rocha. Esse cenário único abriga um ecossistema rico. A umidade criada pela névoa alimenta a vida selvagem entre os penhascos. Nascentes cristalinas cortam os vales e até espécies raras, como o Mihojimbian, encontram refúgio por aqui. Quando você se vê diante dessa floresta de pedra, toda palavra parece pequena. Zhangjiajie é pura força bruta da Terra, um espetáculo surreal que parece colocar você em outro planeta. As florestas eólicas de arenito quartzoso de Zhangjiajie não são apenas um orgulho da China, mas também uma das paisagens mais impressionantes do mundo e a única floresta eólica de arenito quartzoso da Terra que você pode ver com os próprios olhos. E agora, eu quero saber, qual dessas 10 maravilhas da China mais te impressionou? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Aqui as maravilhas do mundo chegam todos os dias. Até amanhã.